Olá pessoas, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre o 90 dias para casar, mais especificamente do casal Devon e Ji-hoon. Mas para quem não conhece o 90 dias para casar, ele é um programa que basicamente um americano encontra um amor do outro lado do mundo, especialmente em aplicativos de relacionamento, e eles começam uma relação e eles têm 90 dias para se casar, porque tem um visto lá nos Estados Unidos que é um visto de tipo pré-casamento, alguma coisa do tipo. O estrangeiro vai até os Estados Unidos e tem 90 dias para se casarem. E tem ao contrário, que é um outro programa, que é o mesmo programa, porém um spin-off, que é 90 dias para casar o outro lado, quando o americano que vai para o outro país dessa pessoa amada e eles vão, se passa lá, se casam lá, ou moram lá, ou só o programa em si se passa lá. E o que acontece? Eu achei bem pertinente eu falar sobre esse casal aqui, porque o Ji-hoon é um cara coreano, né? E a nossa Devon é uma menina americana, eles se conheceram pela internet. Qual é a história, né, a bagagem desses dois? Me and Ji-hoon have been together for about 8 months, I would say, but have actually only spent total of 3.5 weeks together in person. Os dois, né, se conheceram e o Ji-hoon, ele foi para os Estados Unidos durante acho que um mês, alguma coisa assim, algumas semanas. E no final dessa viagem, né, para os dois se conhecerem, depois que eles tiveram um relacionamento virtual, né, pela internet, no final dessa viagem, a Devon engravidou. A Devon, pelo que eu entendi, assim, eles têm também um canal no YouTube, né, ela explicou que ela é mãe solteira, ela já tem uma filhazinha. Ela veio de um relacionamento muito abusivo e quando ela era muito novinha. E aí ela teve essa filha, porém essa filha não tem pai, é que ela pegou uma ordem de restrição, então a criança dela não tem contato com o pai dela. E agora eles têm um novo filho. The day Ji-hoon was actually leaving for Korea, I did not feel good, and he made the joke, maybe you're pregnant. I take the test, instantly 2 lines, which is positive. I'm pregnant. Então, tipo, ela já não bastava ter saído de um relacionamento tóxico e de ter criado uma criança sozinha, ela arranja uma outra criança de um cara que ela mal conhece do outro lado do mundo. Muito irresponsável. Porém, deu mais ou menos tudo certo, porque ela achava que o Ji-hoon ia voltar pra Coreia, né, e nunca mais, ela nunca mais ia ouvir dele. E ela teve sorte que ele arcou com a responsabilidade, o mínimo que ele deveria fazer, né? Mas, pra quem não sabe, isso é muito comum lá na Coreia. Muitos caras vão pra outros países, muitos homens coreanos vão pra outros países viajar, estudar, fazer outras coisas, arranjam um filho, voltam pra Coreia e somem. Eu vou fazer um vídeo mais ou menos falando sobre isso, sobre algumas outras tretas que tem aí sobre a Coreia e em outros países, né? Felizmente esse não é o caso. O Ji-hoon, ele assumiu, né, essa criança e ele pediu pra Devon ir pra Coreia pra eles morarem juntos na Coreia, trazer a filhinha que ela já tem, mais o novo bebê deles, pra Coreia. Só que o problema é que ele prometeu que tava tudo bem, tipo, ela podia... o combinado dos dois é que ela iria para a Coreia e ela ia cuidar do bebê e ela ia ficar sem trabalhar durante esse período. E o Ji-hoon que ia arcar, né, com as despesas. Ele prometeu um ambiente familiar muito estável, tudo direitinho. Mas quando a Devon teve o bebê e eles foram lá para a Coreia, as coisas, né, mudaram. Eles tiveram que ficar na casa dos pais deles. Ele não preparou um apartamento, não preparou nada durante esses 9 meses que ela estava grávida. E pelo que eu entendi, a Devon, durante esses 9 meses, ela trabalhou mesmo grávida e juntou um pouco de dinheiro. O problema do Ji-hoon é que assim, no começo é muito engraçado, porque ele tem tipo um sotaquezinho, né? Ele não consegue falar inglês e é fofo e engraçado. Fish market, Drasala. Good experiment. Experience? Experience, yeah. Yeah, good experience. She really likes fish. Só que depois, com o passar do programa, você começa a se irritar com a irresponsabilidade de um cara já de 30 anos que, tipo, ele é pai e ele ainda não atinou para as coisas, né, começarem a acontecer. Durante esses 9 meses que a Devon estava grávida, estava trabalhando, o Ji-hoon estava fazendo part-time job. O que é part-time job?
ele estava trabalhando de meio período como entregador. Algum problema em trabalhar como entregador? Assim, delivery, né? Entregador de comida? Sem problemas. Só que não, ele estava trabalhando meio período, em vez de um período inteiro. Então ele estava ganhando muito menos. Eu já trabalhei de meio período na Coreia e eu ganhava por mês $500. Isso não dá pra absolutamente nada. E nesses 9 meses, com esses $500, ele só conseguiu, obviamente, juntar $3.000. E $3.000 também não dá pra nada pra Coreia. Seul é uma cidade muito cara e não tem como tu alugar um apartamento bom e grande com $3.000. Uma questão de coisas. Se vocês querem querem entender melhor sobre como alugar um apartamento na Coreia, eu vou deixar um link aqui embaixo de um outro vídeo, ou no final desse vídeo deixar um outro vídeo eu falando mais como alugar apartamentos para vocês terem uma ideia da situação que eu estou falando. A Devon simplesmente descobre que ele está com uma dívida de $30.000. Sim, ele fazia o trabalho dele antes, né, de trabalhar com comida, era um trabalho ilegal. Ele vendia telefones roubados. Então, a Coreia meteu aquela multa bem deliciosa de $30.000. E para pagar essa dívida, ele pediu dinheiro emprestado dos pais dele. E aí ele, né, tinha que pagar de volta, é claro, sem problemas. Sem problemas, ok. Só que ele estava trabalhando, como eu falei, novamente, de meio período. $500 por mês. Como é que ele vai sustentar a família, guardar o dinheiro para sustentar ele, a Devon e mais a criança dela, pagar a família dele de volta o dinheiro que ele pediu emprestado com $500 por mês? E nessa última temporada mostrou uma tretinha entre a mãe do Ji-hoon e a Devon. Eu não sei o que dizer. Ela mimou muito esse menino. E isso é o que acontece muito lá na Coreia, principalmente com o filho único ou com o filho mais velho da família. Homem. I just want to go outside for a minute. Can I go outside for a minute? 애기 놔두고 봐줄게. E isso é meio que parecido com uma situação que eu tive com o meu ex-namorado, que eu fiz um vídeo sobre, né, que é o meu último vídeo, você também pode assistir aqui depois desse, que é o meu namorado coreano tóxico. A mãe dele também, assim, também não ajudava em nada. 아니 당신은 뭘 이해 잘못 알고 있는 것 같아. 그거 아니라니까. 뭐가 아니에요? 아니긴 거짓말을 했다는 거잖아. 지훈이가 거짓말을 했고. 얘는 단지. 근데 당신 좀 빠져줄래? 난 내가 하고 싶은 얘기 다 하고 싶어. 당신 좀 빠져줘. Mas a mãe do Ji-hoon, eu tenho sentimentos divididos. Porque tem uma parte, né, num episódio que ela fala que não importa o problema de dinheiro que eles têm e tudo mais, que o pai do Ji-hoon, né, o marido dela, também tinha mentido bastante sobre a estabilidade financeira antes deles casarem e que vão começar com pouco, né, com pouco dinheiro, mas aos poucos eles vão conseguir as coisas que eles querem, que o que é importante é o amor que eles têm entre os dois. Olha, eu sei que por mais que essa mãe é irresponsável de passar a mão na cabeça dele, eu fiquei muito tocada com essa fala dela, porque, pra quem não sabe, é um outro vídeo que eu quero fazer aqui no canal, os coreanos casam muito por dinheiro. Tem amor? Às vezes sim e às vezes não. Mas geralmente as mulheres coreanas, elas já querem, assim, um cara que tem a vida totalmente estabilizada, que já tem dinheiro suficiente pra comprar uma casa, que tem tudo. Lá na Coreia, o casamento não é do tipo, vamos se juntar e aí nós dois juntos vamos construindo a nossa relação, construindo as nossas coisas, né? Conseguindo a nossa casa própria, nosso carro próprio, etc, etc. Quando eles se casam, o apartamento já tem que estar comprado. Ele já tem que ter o dinheiro para o carro, ele já tem que ter todo o dinheiro, todas as coisas estabilizadas antes de casar. Não sei julgar o que é o certo ou o errado, mas como a família do Ji-hoon é bem simples, eu entendo que ela tem essa mentalidade e eu achei um pouco tocante porque é difícil de você ver isso na Coreia, né? Geralmente as mulheres já querem que o cara tenha tudo, todo o dinheiro, todas as coisas possíveis antes de casar. Porém,
O problema é que ele é irresponsável, sabe? E eu acredito que mesmo a Devon querendo uma estabilidade por conta de ela já ter um filho, se ele tivesse falado, explicado a situação dele desde o começo e não mentido, eu creio que ela iria entender. E se ele tivesse trabalhando duro também, não tivesse lá com o emprego de meio período dele e farreando nas horas vagas, eu creio que se ele tivesse, né, trabalhando e guardando dinheiro direitinho, ela iria entender que ele não pode prover tudo que ela quer agora, mas que no futuro, aos poucos, ele ia conseguir. Por isso, essa treta entre a mãe do Ji-hoon e a Devon. A mãe do Ji-hoon simplesmente não entende, né? Eu acho por muita falta de comunicação, né, das duas famílias também, porque, né, os dois não falam, ninguém fala nenhuma língua em comum naquela família, e tá muito difícil mesmo. Uma falta de comunicação entre as duas famílias. E o pai do Ji-hoon, ele tá do lado da Devon, por quê? Ele cometeu seus erros no passado, como a mãe dele disse mesmo, que, né, que não se preparou tanto para casar e tudo mais, mas ele também sabe que ele não ter se preparado causou muitos problemas para a família deles, demorou muito para eles conquistarem as coisas e tudo mais. Então ele tá totalmente do lado da Devon, né? Ele sabe que o filho dele está cometendo erros, está mentindo, e não está certo nessa história.